Olá, e hoje é domingo, estamos começando mais uma semana astrológica. Hoje, na prática, eu vou propor que vocês levem a atenção para a conexão com a energia da Terra, num primeiro momento para ancorar, para fortalecer a base, fortalecer as raízes, essa conexão com o que é real, o que é real no sentido de o que é do dia a dia, o que é básico, o que é necessidade de sobrevivência, para que a gente não perca essa conexão com a possibilidade de realizar. Então, primeiro nós vamos iniciar com uma prática com essa intenção e depois, como a energia de hoje ela está possibilitando num aspecto negativo supervalorização, né, egos exacerbados e excessos de confiança que por um lado é bom, mas por outro pode nos enganar, fazer com que a gente tome atitudes, decisões precipitadas, dê passos além da nossa perna. Então, a segunda parte da prática, nós vamos criar uma situação para que a gente use a nossa respiração para nos confrontarmos com o que é real e dar o devido valor às coisas. É lógico que é uma forma de simbolismo. Nós vamos usar como a gente reconhece a nossa respiração e projetar essa situação às situações diversas do nosso dia. No primeiro momento, eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, se eu perguntar se você respira, se você sabe qual é a sua respiração, se você tem consciência da sua respiração e do que você pode alcançar através da sua respiração, a maioria das pessoas vai falar que sim, que tem uma respiração adequada, que respira na sua potencialidade, consegue utilizar os pulmões na sua potencialidade. Então, a prática que eu vou propor é para que vocês se confrontem com essa crença e observem se realmente a percepção que vocês têm num primeiro momento do que é a respiração de vocês condiz com o que é na realidade, com o que acontece na realidade quando você respira. Então, eu vou propor algumas situações, algumas observações a respeito da sua respiração que vão te dar uma condição maior de entender o que é a sua respiração e assim te trazer, falando no campo da intenção, para se confrontar com a realidade. Vamos à prática. Eu vou dividir em duas práticas, mas vocês vão fazer de uma maneira fluida. Faça como se fosse uma coisa só. Primeiro você vai escolher a postura que você quer realizar a prática, se vai ser numa postura meditativa ou se vai ser sentado na cadeira. Vai garantir que o seu ancoramento sejam os pés em contato com o chão, seja o quadril em contato com o chão. Traga essa conexão com a energia da terra. Vão fechar os olhos, vão chegar para a prática, respirar normalmente, lentamente vai colocando uma respiração mais profunda que a habitual, mas deixando acontecer. E conforme você respira mais lenta, mais profundamente, você vai se conectando com este momento, com o momento presente em que você estiver realizando a prática. Quando você se sentir presente, você vai iniciar a prática. A primeira parte da prática, primeiro você vai inspirar profundamente, expira, esvazia completamente o pulmão. Achou que terminou de expirar? Espreme mais um pouquinho para limpar todo o resíduo do ar do pulmão. Terminou de expirar, aí vai começar a prática. Você vai fazer 3 respirações completas, profundas, lentas, suaves. Na expiração, ao mesmo tempo em que você expira, você vai fazer a contração do ânus e de todo o assoalho pélvico, o Mula Bandha, que vai fortalecer essa conexão com a raiz, com a energia da terra, com o que é real, com o que é primordial, com o que é necessário e com a sua capacidade de realização. Então, você vai fazer 3 vezes essa respiração, inspirando e expirando profundamente. E na expiração, ao mesmo tempo, enquanto estiver expirando, faça a Mula Bandha, que é a contração do ânus. Voltou a inspirar, relaxa e na expiração faz novamente a contração. Fez as 3 vezes, volta a sua respiração mais natural, mantenha alguns instantes o seu corpo acomodado, acomoda a sua mente, se conecta novamente com a sua respiração, agora sem interferência.
você vai, nesse momento, começar a observar a sua respiração sem julgamento. E esse sem julgamento é sem interferir. Porque quando a gente acredita que respirar de determinada forma, por exemplo, é o correto, até involuntariamente a gente vai forçar uma situação para que a gente respire daquela forma. Então, só respire sem interferir, sem julgamento e comece a observar a sua respiração. Você vai observar primeiro o ar entrando e saindo pelas duas narinas. Só observe por alguns instantes. Não tem um tempo pré-determinado. Fica alguns instantes observando o ar entrando e saindo pelas duas narinas. Depois de um tempo, comece a observar apenas o ar que entra e sai pela narina direita. Você continua respirando pelas duas narinas. Mas a sua atenção está no ar que entra e sai pela narina direita. Permanece alguns instantes. Depois você vai fazer a mesma coisa com a narina esquerda. Permanece alguns instantes observando o ar que entra e sai pela narina esquerda, sem julgamento. Enquanto você respira, você vai observar se existe alguma diferença entre inspirar e expirar por uma narina ou pela outra narina, se existe alguma obstrução, se é mais fácil para você inspirar ou expirar. Apenas observe. Então, você fez, primeiro observou a respiração pelas duas narinas, depois só pela narina direita, depois só pela esquerda. Agora, você vai começar a observar alternado. Observa o ar entrando pela narina direita, saindo pela esquerda, entrando pela esquerda, saindo pela direita. E vai observando esse caminho alternado. Percebe se você observa alguma diferença na inspiração ou na expiração de um lado ou do outro lado. Feito isso, você vai começar a observar onde a sua respiração movimenta o seu corpo de maneira mais evidente, que você consegue perceber de maneira mais evidente. Qualquer parte do seu corpo, apenas observe alguns instantes como a sua respiração movimenta o seu corpo. Feito isso de uma maneira mais ampla, você vai levar as mãos na região do abdômen e vai sentir como a sua respiração acontece na parte baixa do abdômen, sem interferência. Apenas observa se existe movimento, se o ar chega na parte baixa do abdômen. Observe. Faça a mesma coisa na região das costelas e a mesma coisa no peito. Fique alguns instantes em cada uma das fases observando como você sente a sua respiração natural. Você não está interferindo na respiração em cada uma dessas fases, na parte baixa, média e alta. Observe alguns instantes. E por último, você vai perceber em quanto tempo, não precisa contar, mas perceba a diferença de tempo entre um estágio e outro. Em quanto tempo a sua respiração fica na parte baixa, em quanto tempo ela fica na parte média, em quanto tempo ela fica no peito. Para isso você pode colocar a sua mão, começando inspirando, deixa a mão no abdômen, enquanto a sua inspiração estiver no abdômen, na parte baixa do abdômen, a sua mão fica lá. A inspiração já saiu da parte baixa, já está nas intercostais, na região das costelas, passa a sua mão para essa região. Enquanto estiver aqui, deixe a mão nesse lugar. Percebeu que a respiração, a inspiração já está chegando no peito? Passa a mão para o peito e observa quanto tempo a inspiração fica ali. E faz a mesma coisa para a expiração. Qual fase da sua respiração é mais natural para você? Qual fase da sua respiração é mais potencializada? E aquela que é menos estimulada? E assim, fazendo todo esse processo, você vai reconhecer como é a sua respiração, para que a partir daí você possa fazer exercícios específicos para estimular essa ou aquela região, aumentar ou diminuir o tempo de inspiração, desobstruir eventuais obstruções de um lado ou de outro lado da narina. Daí você vai criando consciência. E daí sim você se confronta com a realidade da sua respiração. E a ideia é transportar essa experiência para tudo na sua vida. Coisas que de repente você pode estar subestimando, que você não
acredite no seu potencial ou que você acredite de maneira exagerada. Então, para que a gente viva na realidade, a gente precisa se confrontar com a realidade. Talvez, em muitos casos, isso seja uma experiência não muito agradável, porque vai nos tirar de uma ilusão, mas que é necessário para que a gente evolua nos diversos campos da vida. Então, experimente essa prática. Se quiser comentar a sua experiência, comente, deixe nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo.